uma questão que eu já tinha percebido mesmo, né? Se você tem, eu chamava de engajamento, né? Você tem um candidato tem muito engajamento, claramente tem muito engajamento, né? E o outro tem pouco engajamento. Então, mesmo que você diga o seguinte, não, essa pesquisa está retratando a realidade, né? Bom, ela está retratando a realidade de quem está no sofá de casa, né? E atendeu o telefone. Né? Mas não está retratando o que você. Acho interessante isso que você falou, Marcelo, essa imagem que você fez aí de como funciona uma pesquisa para a gente entender, porque mostrou o seguinte: que uma pesquisa não é uma fotografia, ela não pode ser, pelo menos, uma fotografia do momento. Né? A pesquisa ela tem que analisar uma tendência. Por quê? Porque, justamente como você falou, a eleição não é hoje. A eleição não é hoje. Você tem que tirar foto gordinho e falar assim, pô, tô gordinho, né? Mas eu vou entender a tendência se é engordar mais ou engordar menos. Eu sei que a nossa audiência é formada por bastante conservadores, eu espero que todos, né? Mas, assim, o que me preocupa... E aí eu estive no CIPEC, tá, o Ítalo? Uhum. E foi entrevistado lá o José Antônio Castro, e o Eduardo Bolsonaro entrevistou ele. E aí o Eduardo comentou sobre a questão da abstenção, né? Que as pessoas, que 50% dos eleitores no Chile não foram votar, e aí o Casti perdeu por causa da abstenção. E ele falou, quando o Eduardo estava falando isso, o que eu falo, na verdade, eu condenso as milhares de pessoas que eu falo, de opiniões que eu ouço todo dia aqui no IBESP. E eu acabo condensando e começo a formar minha opinião. Muitas vezes contra o que eu penso, tá? Às vezes eu falo, poxa, mas por que o povo pensa isso? Acontece, né? E aí, na hora que o Eduardo falou isso, eu falei, não, o Eduardo está enganado. E aí o Cássio falou assim, olha, o problema é que vocês, conservadores, e apontou para as pessoas que estavam lá, vocês, conservadores, têm que trocar a preocupação da internet, da rede social, pela ocupação de espaço, de tudo. Tá? Então, o que me incomoda, e aí é um dado aqui que eu posso falar, que não é público, mas é um dado que não é eleitoral, que é a questão das redes sociais, que me preocupa muito. Né? Eu ouço assim, olha, agora nós temos aí, a live está batendo não sei quanto, enquanto a live de outro está assim e tal. Eu vou te passar números dessa pesquisa, que a gente cria um estudo específico que a gente chama de BESP Mídias, onde a gente analisa o envolvimento das pessoas através das redes sociais, através das mídias, né, dos hábitos de consumo de mídia para o tema política. Primeiro ponto que a gente tem que derrubar. Todo mundo tem redes sociais. Não, não tem. Tá? Então, lembrando, 40% tem ensino fundamental para baixo, nós temos aí 15% com 60 anos ou mais, então não é todo mundo que tem redes sociais. Por exemplo, na minha casa, eu tenho 8 redes sociais. Tá? Eu tenho o Instagram da empresa, o meu Instagram, Facebook, só não tenho o tal do TikTok que eu tenho medo. Mas minha esposa não tem. Tá? Então, minha esposa, arquiteta, empresária, ela não tem redes sociais. Então, essa primeira coisa que tem que ficar na cabeça de todo mundo, que quer de alguma forma auxiliar no processo político dos conservadores, é entender que as pessoas não é todo mundo que tem. E aí tem um segundo ponto. Os 2/3 da população diz que tem redes sociais. Só que 22% desse grupo não aceita ver política. Tá? O que acontece? Acaba caindo para 50%, um pouco menos de 50% dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, que teriam algum assunto ali, que gostariam de ver política, que conversariam sobre política. Só que tem que lembrar, não são todos formados de conservadores. Tem as pessoas da esquerda, tem um monte de gente aí, artista, tem de tudo. Só que aí tem um detalhe, Ítalo. 35% das pessoas afirmam ver política na TV Globo. Tá? Eu me informo sobre política, 35% dos eleitores na TV Globo. 27% falam, não, eu não vejo TV, não vejo política na TV. Só que se você somar TV Globo, Record, SBT, Band, Cultura, CNN, Globo News, passa dos 50%. Então as pessoas, os brasileiros, se informam mais pela televisão do que pelas redes sociais. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro, porque quando eu vejo aquela guerra do Twitter, eu falo, gente, vocês estão guerreando no lugar errado. Né? Porque o Twitter fica em torno de 6,9% dos eleitores que falam que se engajam na política por ali. E eu vejo muita gente falar, não, mas é no Twitter que a gente vai ganhar. Não, você não vai ganhar no Twitter. E me preocupa muito esse desvirtuamento, ao invés de fazer o que o
talvez futuro presidente aí do Chile, que eu espero que seja, o Casti, ele fala, ocupem espaço. Já tem muito espaço ocupado nas redes, com bons jornais como o seu, tem o Kim Paim, tem a Bárbara, tem bastante gente já. Não precisa de mais gente fazendo canal, fazendo podcast, precisa de gente realmente ocupar a associação, ocupar a igreja, ocupar a escola, ocupar um monte de lugar, ao invés de estar hoje nas redes sociais e achando que está ocupando espaço. Não, não está. Quando você fala de engajamento, isso explica o que eu falei de convicção de voto, tá? O Bolsonaro, ele tem, quando você fala assim, 30% vota no Bolsonaro, e nós estamos falando de 156 milhões de eleitores, nós estamos falando de 55 milhões de eleitores. Se você chegar numa cidade, se 10% dessas pessoas resolverem sair na rua, nós estamos falando de quase 6 milhões de pessoas. Então você pega a minha cidade, que tem 100 mil habitantes, 30% vota no Bolsonaro, 30 mil. Se 5% ali, 10% sai, a gente está falando que 3 mil pessoas foram recepcionar o Bolsonaro, trava o centro da cidade. Então a gente não pode também, quando a gente vê uma motociata, achar que pô, acabou, deu 80%. Não, não deu. A eleição ela não se ganha com passe de mágica, ela se ganha com trabalho, entendeu? Então, todo mundo que... Eu fico vendo muita gente preocupada, o que vai acontecer, e precisa lembrar, Ítalo, que as pessoas votam de forma diferente. Tá? Existem 4 modelos sociológicos de voto. Um é a escolha retrospectiva. Eu olho o passado do candidato. Vamos falar do Lula. Eu olho o passado dele, ele é corrupto. Mas tem muita gente que olha e fala, mas ele formou meu filho, eu sou o único que não estudei na família. Tem gente que acha que isso não cola. Faça a pesquisa no Nordeste que você vai ver. Tem as pessoas que votam de forma prospectiva, que é o seguinte, olha, ele tem um bom projeto para o país, para isso, tal. Se eu consigo convencer com o marketing que eu tenho um bom projeto, eu também conquisto. Aí a gente tem uma escolha racional. Olha, eu voto assim porque eu sei o que é certo e o que é errado. Pouquinho de gente. E o mínimo, que dá em torno de 2% no Brasil, vota de forma ideológica. Não, eu voto porque é conservador, eu voto porque é de esquerda. Tá? E a esquerda, ela vota mais de forma conservadora do que o da direita. Tá? O da direita, ele vota muito olhando retrospectiva. Eu não voto, apesar de ele falar que é conservador, ele é corrupto, então eu não voto nele. Ou a favor do aborto, por exemplo. Perfeito. Não, isso me lembra nas eleições passadas, né? O chamado voto Bolsolula. Eu lembro que uma vez foi, enfim, não sei exatamente também qual que é o fundamento disso, mas uma pesquisa que foi divulgada em que muita gente dizia o seguinte, isso no comecinho, quando ainda não estava definido, né, como é que seria, se o Lula ia ser candidato ou não, né? E muita gente dizia o seguinte, olha, voto no Lula, mas a segunda opção é Bolsonaro. Né? Então, assim, tenta explicar isso aí só com prisma ideológico. Não tem como, né? Não, isso acontece, ainda acontece, tá? Você pergunta quem seria a sua primeira opção, o Bolsonaro, e a segunda, o Lula. E tem gente que fala o contrário. E essa, a minha preocupação é justamente, existe uma desconexão do artista, você vê que o artista é totalmente desconectado. Se você ler a matéria que saiu daquele, eu não lembro o nome do jornalista que escreveu agora a matéria que saiu da Folha, ele escrevendo a matéria, ou a carta que fizeram, a carta aos brasileiros que diz que vai sair, existe uma desconexão muito grande da intelectualidade, entre aspas, tá? Porque a gente sabe que tem muito intelectual de Araque ali, mas também existe uma desconexão total aí das pessoas, dos conservadores, quando acham que todo mundo está na mesma vibe. Eu vou dar um exemplo, Ítalo. Eu fui raspar a cabeça, eu tenho um pouco de cabelo, eu fui raspar em um salão que o dono é um empresário, né? Tem lá 2 funcionários. E aí ele chegou e perguntou para mim assim, a eleição para prefeito vai ser quando? Eu falei assim, 2024. Ele falou, não é agora? Eu falei, não é agora. Aí ele perguntou se o João Dória sai candidato na nossa cidade. Aqui ele falou, o João Dória vai ser prefeito aqui? Aí eu falei, não é possível, cara, é empresário. Por quê? Porque as pessoas não vivem, não se informam, não gostam de política. E eu acho que quem gosta, ele tem que começar tentar explicar para o outro. E esse é um trabalho realmente argumentativo interessante de se fazer. Quando a pessoa falar, não vou votar em ninguém. E você conversar, não de forma agressiva, mas começar a entender e tentar começar a explicar como funciona o processo eleitoral, a importância, porque é normal você ouvir do eleitor. É que eu não posso mostrar, porque é claro que é uma pesquisa que a gente não divulga, mas tem o eleitor do Lula,
O eleitor que vota no Lula, qual a imagem que ele tem do Lula? Olha, ele é corrupto. A imagem negativa, ele é corrupto. Tá? Ele teve alianças ruins, ele se meteu com gente ruim, ele é comunista, ele não é confiável. O eleitor do Lula fala isso dele. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, ele ajuda as pessoas, ele fala de uma forma muito legal, tal. E tem de tudo isso, de 2.000 pessoas, teve uma frase que me deixou muito impactado. Uma frase, que é o seguinte: ele é otimista. E hoje, eu estou fechando, eu estava lendo uma pesquisa aqui no estado de São Paulo que eu vou apresentar para um deputado, e a pessoa diz, uma pessoa não, mais de uma, diz o seguinte: olha, eu não aguento mais essa discussão de política, eu quero um país mais tranquilo, e eu quero trabalhar, quero acordar cedo, tomar meu banho, trabalhar, tá a pessoa desabafando no telefone, que é tudo gravado, né? Então, assim, quando a gente ir pelo lado do Bolsonaro, não é a mesma pessoa que falou, outra pessoa falou, ele é muito pessimista, ele está sempre... Então, isso, eu sempre cito o Felipão nisso, tá, Ítalo? Eu sou corintiano roxo, tal, mas o Felipão, eu tenho ele como um técnico que é ruim, mas ele entrava no vestiário e começava, vamos ganhar, o cara que é ruim entrava e jogava, dava vida por ele. Então, eu acho que essas coisas aí na campanha, mas que eu acho também que eles vão ter acesso a informações lá e vão começar a pensar nisso. O jingle, as pessoas falam, mas o que esse jingle tem a ver, né? O jingle do Bolsonaro. É um jingle sensacional, gente. Eu já... O jingle, não sei se vocês sabem, ele é feito em cima da pesquisa, tá? A pesquisa é feita, aí a pessoa do jingle, que tem um talento muito incrível mesmo, junto com o profissional de marketing, sempre fala assim, olha, o jingle precisava seguir essa linha, e o cara faz o jingle. O jingle do Bolsonaro é sensacional. Você vai falar, vai ganhar a eleição por causa do jingle. Eu vou te falar que ele pode mexer com gente que está ali parada, puxa, eu não sei o que eu vou fazer. E pode mexer realmente com as pessoas. Porque o jingle, né, a música de maneira geral, ela trabalha numa outra faixa, né? A pessoa vai convencer a pessoa, não é convencer, é passar uma sensação, né? Ele é outra faixa de atividade cerebral que trabalha, né?